Já está aparecendo aí, Sandrinha? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se alguém nos responde. Sim, já está. Já. Que bom. Já está aparecendo. Diminui teu áudio. Eu vou diminuir o meu também aqui. Eu. Será que tá bom o áudio? Que coisa, eu não consigo acessar o meu ao vivo. Vamos Você falar. já está. Hum? Você já está ao vivo. Já estou ao vivo, então. E eu aqui no meu não consigo acessar. Que coisa engraçada isso. Vamos ver onde é que ele anda. Bom, vamos esperando o pessoal chegar. Dá uma olhada aí, Sandrinha, se alguém já está por aí. Está tudo certinho. Agora eu consegui. Agora eu consegui. O Rodrigo já nos deu um oi ali. Vou servir meu chá, então. Meninas, um bom dia, né? Sejam bem-vindas de novo aqui na nossa terapia com chá. Vamos fazer um brinde, só vou servir o meu quentinho aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Bom dia, chaletes do meu coração. Bom dia. Bom dia em grande estilo. Ó, eu tô com o meu de hortelã-pimenta. E de vocês? Qual é o chazinho de vocês? Hortelã, camomila e erva doce. E o meu é hortelã também, não é possível. Não combinamos, mas é que o meu preferido é hortelã. Eu vou tomar O meu todos os também. dias hortelã. Colhidos aqui do meu jardim. Ai, que chique! Que covardia! É, o meu é o seco mesmo. O meu também. Mas assim, ó, para quem não sabe, ó, para fazer um reforço no chá, eu faço ele sequinho, mas uma gotinha disso aqui é ouro, gente. Isso aqui, ele abre os nossos bichinhos, começam a sair por tudo que é buraco. Então, é muito bom de trabalhar o óleo essencial de hortelã-pimenta. Para quem não tem esse conhecimento, pode começar a fazer isso. Bota na água uma gotinha, ao mesmo tempo que a gente está tomando, ele sobe aqui e já vai fazendo serviço, né? Na inalação também. Que legal, que legal. Nossa, já vai entrando assim, ó. E ele é bem forte, né? Ele entra e fica. Uma delícia. É maravilhoso. Bom, então, um brinde aí de cada uma. Brinde. Um brinde e vamos. Vamos dar início a esse portal maravilhoso que é o estudo do Enneagrama. Para quem não sabe, uma vez por mês a gente vai trazer aqui esse estudo, que é é ouro. Ele abre muitas portas de entendimento, de compreensão. E uma vez por mês a gente vai avisar, porque foi tudo meio de improviso essa semana, mas a gente vai avisar vocês o dia direitinho, vou colocar lá no Instagram, conectem lá no Instagram para vocês verem, né, da Escola Armogã. E uma coisa que eu quero dar uma introdução para tudo isso, que foi uma coisa que veio para mim essa semana, assim como que baixar aqui um download de ideias que, com toda certeza, a gente conecta lá com o divino. Uma coisa que a gente tem que ter como base para todos os estudos, e que é um lugar um pouco mais profundo do entendimento, aonde a gente chega numa instância mais profunda, lá no final
da caminhada, que é a mesma que começou, eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes a história do Filho único de Deus. E eu vou trazer mais uma vez. Vocês vão ver por quê. Vocês vão entender por que eu estou trazendo. Na verdade, eu não entendi muito bem ainda. Estou entendendo mais ou menos, mas eu vou deixar ver se deslancha. Ver se vocês acompanham a ideia. Deus como abstração e como extensão de si mesmo, como se Deus ali fosse ficar grávido, né? Como extensão de si mesmo, ele criou um filho único. Esse filho único somos todos nós em essência. Então aqui não existe separação na criação de Deus. Então, o que acontece? Deus, por extensão de si mesmo, criou um filho único. Esse filho único sou eu, Drizinha, Sandrinha e todo o resto, em essência, somos um. Se nós somos um, o que acontece com o Eneagrama? Nós participamos de todos os tipos. A dificuldade que a gente tem de, será que eu sou esse, será que eu sou aquele, eu faço um teste, faço outro, e às vezes dá um número, e às vezes dá o outro, e vai me dando uma angústia, porque a gente tem a necessidade de ter uma identidade aqui, a gente se sente sem chão, se a gente não sabe qual é o nosso signo, qual é o nosso mapa astral, qual é o nosso número, qual é o nosso tipo do Eneagrama, a gente se sente no ar. Mas, se nós somos um filho único de Deus, como que nós vamos ser tão diferentes assim? Então, essa confusão, ela faz parte disso. Todos nós temos um pezinho em cada número. Então, vem daí essa incerteza de quem eu sou, como é que eu sou, qual é a minha missão. Mas aí, o que acontece aqui? Eu vou tentando colocar em palavras aquilo que foi me vindo, tá? A cada reencarnação, eu vou pegando um corpinho para fazer o que precisa ser feito. E a cada reencarnação, uma nova missão, um novo aprendizado. E aí a gente vai ali, né, se relacionando com a vida e tendo ali os aprendizados ou não. Ou a gente entra naquela roda de samsara e só vai trocando de corpo, né? Pega outro corpinho, entra de novo na roda de samsara, nasce, adoece, morre, e aí o ego da gente, que é essa nossa personalidade e que nada mais é do que os nossos mecanismos de defesa para poder sobreviver, fica nessa, né? Então, ou a gente vai aprendendo através de muita dor, e cada um tem uma tolerância para a dor. Tem gente que vai tolerando a dor, e vai tolerando a dor, e morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, tolera a dor, e tolera a dor, e tolera como é que é? Pisotearem em cima, e essa pessoa vai achando que ela tem que baixar a cabeça, achando que ela tem realmente culpa. E aí ela entra nos medos e vai, e não consegue sair tão cedo. Mas o Filho único de Deus, que somos todos nós em essência, uma pessoinha conseguiu chegar lá. Que viveu encarnado aqui como Jesus. Ele conseguiu curar o mundo nele. Isso significa que ele passou por tudo que a gente está passando,
passou por todos os sacrifícios e as culpas e os medos e tudo o que ele passou, e na crucificação ele deu uma aula. Eu curei o mundo, eu entendi que esse corpo não significa nada, e é isso que eu estou trazendo para vocês. Eu curei, eu expiei, eu já passei por tudo, está tudo tranquilo. O que que isso significa, minhas queridas, meus queridos? Que nós também estamos curados. Só que a gente precisa se lembrar disso todo dia. Dá vontade até de chorar. Se eu tomar esse hortelã aqui, não vai prestar. Então, qual é a certeza que a gente tem que ter? Que a cura já está aqui. Ela é palpável. A gente só precisa permitir que ela chegue. A gente só precisa entregar as nossas culpas e os nossos medos e as nossas incertezas e angústias e nervosismos e o que vocês quiserem nominar, entregar. Foi isso que veio assim para mim. Então, não se preocupem tanto em qual é meu tipo, se eu não souber qual é o meu tipo, eu não vou ter cura, gente. Eu não vou saber como sair do negócio se eu não conseguir encontrar o meu tipo. Olha que angústia que isso dá de novo. Não importa muito. Nós temos todos, porque nós somos um filho único de Deus. Não vamos nos colocar em caixinhas. Aí, o que acontece? A gente vai estudar isso para que a gente perceba quais são as nossas compulsões, a gente identifique o que está nos atrapalhando um pouco, sem nos culpar, sem ficar encaixotando aquilo que a gente é, sem colocar rótulos. A gente simplesmente ir sentindo e entregando, ir sentindo e entregando e confiando. Porque se Jesus, que é o Filho único de Deus, também já curou o mundo, nós já estamos curados. A gente só precisa se lembrar disso. Com consciência. Trazendo o observador todo dia. Se auto-observando. Trazendo todo dia. Se auto-observando. Entregando as dores. Só mais agora uma parte, que isso tudo que eu estou falando tem nada a ver com o que eu botei no papel para falar hoje, mas é que veio vindo e eu senti a necessidade de trazer. Qualquer incômodo que a gente tenha no corpo, porque as pessoas, quando procuram, né, esse tipo de estudo, como florais e tudo mais, e enneagrama e óleos essenciais, é porque está com algum incômodo, porque está com alguma dor, porque está com alguma uma situação de sofrimento na vida. E aí, a gente, quando começa a entrar em contato com o que a gente quiser, que pode ser uma oração, pode ser uma mandinga, pode ser qualquer coisa que vocês queiram fazer, a gente começa a pedir a cura do nosso corpo. Ai, que Deus consiga me tirar essa dor do meu braço. Que Deus me abençoe me tirando esse problema no coração. E aí, a gente precisa parar para pensar que essa oração está sendo direcionada no lugar errado. Porque tudo que está acontecendo com a gente precisa acontecer. Deus não vai tirar essa única ferramenta que a gente tem para enxergar isso. Aí me tira a dor, eu não enxergo o que está acontecendo. Porque o meu corpo, ele é um instrumento de aprendizado. O que eu tenho que pedir? Correção na mente. A mente cria o problema. A correção tem que ser feita na mente.
O corpo não tem nada a ver com isso. O corpo é um pedaço de pó. Ele não criou nada. Então, quando eu direciono uma coisa que eu preciso direcionar isso para a mente e não para o corpo. Porque o corpo vai curar o braço e o braço vai passar a dor para a perna. Só vai mudar de ilusão. A dor é uma ilusão. Só vai trocar de ilusão. Então, eu peço a correção da minha mente. Onde é que está a correção da minha mente? Agora eu já vou começar a entrar no que vem depois da criação, tá? A base toda está na culpa. A culpa da separação. Porque quando Deus criou o Filho único, esse Filho único teve uma ideia, sem vergonha, e começou, e se eu fizer diferente de Deus? E se eu der nome para as coisas? E se? Só que ele não deixa de carregar uma culpa de ter se separado da fonte. Essa culpa, ela é coletiva. Ela não é, a culpa do pai e da mãe que me deram essa criação, a culpa da minha mãe que me abandonou, o meu pai que foi um alcoólatra, a minha mãe que foi uma drogada, o meu pai que não sei o que, e o meu avô e a minha avó e os antepassados. Não existe culpa de ninguém. Existe uma culpa na raiz, que é a culpa coletiva de ter se separado da fonte e que precisa ser vista. Então, Paine é o primeiro foral. Essa culpa precisa ser limpa. Pode usar também o pinho siberiano maravilhoso para culpa. Uma gotinha de pinho siberiano, uma gotinha de hortelã-pimenta, gente, é uma limpeza fantástica para culpa. E não ficar pensando, me tira essa dor, por favor, pelo amor de Deus. Gente, Deus não reconhece dor. Ele não reconhece nada do que não seja verdadeiro. A gente vive na ilusão. Deus não reconhece nada dessa ilusão aqui. Isso é tudo criado por nós, pela nossa mente, que se separou de lá da fonte. Então, a gente tem que fazer a cura através da mente. O Paine é a base. Quando eu me sinto culpado, eu vou começar a entrar no medo. Porque se eu tenho culpa, eu tenho medo de ser punido. Aí vai o segundo degrauzinho. Eu tenho culpa e vou sentir medo da punição. A partir daí, a gente vai, em cada característica dentro do Eneagrama, a gente vai usar essa ferramenta como símbolo, somente como símbolo, para orientar a gente, né, a descobrir onde é que estão as nossas maiores vulnerabilidades, aquilo que a gente não percebe, aquilo que a gente pega como muito especial para nós e guarda lá no troféu, essas coisinhas que a gente vai começando a ver aos pouquinhos. É muito importante a gente entender também que a gente faz uma autoimagem nossa. Essa autoimagem, que é uma autoimagem que é totalmente ilusória. É um ser que nós criamos a cada encarnação para conseguir, através dos mecanismos de defesa, sobreviver. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Toda a introdução aí deu o quê? 20 minutos só para falar que existe uma raiz para tudo isso. E aí cada um vai buscando aquilo que se afina mais. Aqui no canal a gente vai trazer várias ferramentas, vários convidados trazendo cada um a sua ferramenta de trabalho. Muita gente vai se identificar com umas, não vai se identificar com outras,
Muita gente vai despertar através de algumas, né, e não vai despertar através de outras, porque cada um tem afinidades e que é individual. Querem falar alguma coisa, meninas, que eu tenha esquecido de falar aí, antes da gente começar a entrar mesmo nas ferramentas aí do Enneagrama? Perfeito. Eu acho que uma das perguntas que eu tinha para você, né, no início, em relação ao Enneagrama, era justamente essa questão de a gente se identificar com um pedacinho de cada característica ali. Então, né, a minha intenção era fazer essa pergunta, isso realmente é possível, né, nós conseguirmos olhar um pedacinho de cada situação, porque eu acho que também tem muito a ver com o momento, não sei se eu estou enganada, Carla, mas tem dias que você se sente mais um 8, um 9, eu acho que depende das circunstâncias, daquela vivência que nós temos no momento, acho que até os próprios conflitos, né, pessoais e também os que são coletivos. Então, eu acho que no único dia a gente experimenta um pedacinho de cada. E eu achei bem interessante você trazer o Paine como esse, acho que primeiro a ser trabalhado por conta de culpa, porque depois do ocorrido vem essa sensação, puxa, por que eu não agi de tal forma? Por que eu não fiz de forma diferente? Por que eu não me expus mais? Enfim, aí vem todo um julgador, né, interno, fazer essa cobrança. E também acho interessante o rescue, né, um primeiro momento para ser trabalhado, porque ele também é essa base, é ele que vai dar esse preparo, né, até para que você receba os outros, né, me corrija se não for isso, e o que você pode falar um pouquinho mais sobre acho que esse primeiro momento, né, de usar esse rescue, ou junto com o Paine também. Sim, bem lembrado, Sandra, porque o rescue ele tem que estar na bolsa da gente, ele é um emergencial que a gente não pode se afastar dele. Nesses primeiros momentos, ele é fundamental porque ele traz a pessoa para a consciência. Ele abre esse portal da consciência. Ele abre esse espacinho, essa brechinha minúscula que a pessoa olha para isso e diz, nossa, pode ser diferente do que eu estou vivendo. Tem que ter uma saída. Esse rescue, ele é quase como esse livro, que é a base da nossa escola, que é um curso em milagres, é como se fosse o rescue. É como se dissesse, esse livro foi criado justamente nessa frase, tem que ter outro jeito. Essa foi a base da escolha ali, né? Tem que ter um outro jeito. Não, o rescue é quase um portal, né? É o portal que se abre, né? É praticamente um portal, é poder fazer uma escolha diferente do que o meu pai fez, do que a minha mãe fez. Eu não sou escrava de genes, eu não sou escrava de comportamentos. E aí vem um pouquinho já da introdução do Enneagrama, que é justamente essa. Eu mudei tudo que eu ia dizer. Tirei até a folha daqui da frente, porque não adianta nada, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Nós não somos escravos de comportamentos. Por isso que, às vezes, a constelação familiar, ela te traz uma luz para aqueles comportamentos, mas não para a gente ficar olhando e querendo dar justificativa para o que a gente está fazendo hoje. É olhar para, opa, tá, então, agora entendi, mas vamos lá, olhando para frente. E, às vezes, isso nem é necessário. Eu trabalhei com constelação familiar por um tempo, não foi um tempo muito grande, foi um tempo até bem curto, e comecei logo a me dar conta de que eu nunca tinha feito uma constelação familiar. E por que a minha vida estava indo de vento em popa, se eu nunca tinha feito? Eu nunca tinha olhado para o que os pais e os pais e os pais, porque essa arrogância que a gente tem, que o ser humano tem uma arrogância tremenda, e por isso está acontecendo tudo que está acontecendo com a natureza, para mostrar, ó, não é nada, acorda, a água é mais forte que você.
O vento é mais forte. Então, baixa a crista e vamos fazer o nosso trabalho aqui de formiguinha. Então, não é necessário fazer a constelação. Agora, tem pessoas que precisam desses símbolos. E aí a gente respeita e ajuda através da constelação. Se a pessoa tem a necessidade de enxergar com seus olhos aqui da Terra aquilo acontecendo, a gente vai fazer aquilo ali, mas não que seja necessário. Porque o que acontece com a constelação é que a gente fica vivendo muito de passado e dando desculpas, colocando mais uns rótulos, assim como a gente faz com o rótulo de doenças psíquicas, né? Nem doenças que se chama hoje, transtornos, não estou muito familiarizada com os nomes, mas a gente começa a colocar rótulos e mais rótulos e mais rótulos, né? Como desculpa de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Eu me enquadro exatamente em todos os aspectos do TDAH e nem por isso eu dou desculpas para isso. Aí sim é que eu vou virar as costas para isso e vou fazer diferente. Vou ver o que eu consigo mudar nisso. Então, são essas coisas, assim, que tem gente que tem mais força e tem gente que tem um pouco menos, e a gente também tem que respeitar e também tem que dar a mão e abrir caminho para essas pessoas, e é assim que a gente vai vivendo. Essas duas ferramentas, na época que eu comecei a fazer vídeos sobre elas, eu uni, porque florais está na minha vida há quase 40 anos, e o Enneagrama veio bem depois, e eu comecei a ver que tinha tudo muito a ver. Os dois trabalham a nossa personalidade, os dois trabalham os nossos mecanismos de defesa, né? Então, que é o Enneagrama através da autoobservação, e o floral nos trazendo uma mexida aí nas nossas frequências, para que a gente comece a ver mais ainda, enxergar mais ainda aquilo que às vezes a gente não enxergava, né? E é isso, assim. Antes da gente entrar ali nos três, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho um comentário a fazer. Diante do que já foi dito, né? Eu até na última aula, quando você estava dissertando cada uma das personalidades das 9, né? Eu até brinquei que a sensação que eu tinha era que eu vendava os olhos e fazia dune-dune-tê, onde meu dedo caísse, era lá que eu estava, porque eu me vi nos 9, né? E dá uma sensação naquele momento, quer dizer, me deu uma sensação, até um certo desconforto, porque eu sou tudo isso, tipo, as paixões que a gente estava falando, ou seja, o lado já negativo, né, do nosso emocional. Então, como que eu vou administrar tudo isso? E como você bem falou, gente, aproveita então agora até para falar para vocês aqui, não deixe de entrar no site da Carla, tem tudo lá, carlarossi.com.br, vocês vão achar cada material interessantíssimo. Tem a playlist aí no canal dela, já falando todo do Enneagrama, de todos os tipos, mas se você quer se aprofundar mais, entre nesse curso, porque ó, é maravilhoso. Bom, já fiz meu jabá, eu vou voltar aqui para os nossos ouvintes. Ouvinte, né? Misericórdia. Parece que eu estou na rádio, né? Falando ouvinte, né? Mas, gente, eu sou do tempo da rádio, sim, não parece, mas eu sou. Quem não é, escreve aí nos comentários. Eu sou do tempo da rádio, que a gente vai brincar e outro, não só falando sobre isso, mas perguntas, se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta ou qualquer comentário, nós vamos, na medida possível, responder a todos vocês. Bom, mas voltando lá naquele dia, no dia da aula, a prof falou o seguinte: um passo de cada vez. Não é para a gente, quando a gente se identificar com todos eles, ou na maioria deles, é a gente respirar e falar o que eu tenho que fazer nesse momento. O que eu vou aprender com isso? E um passo de cada vez. Não dá para pegar tudo, botar dentro de uma sacola e falar, o que eu faço com tudo isso? Não, eu tiro uma coisinha, é isso aqui que eu tenho que melhorar? Vou lá
e faço o meu dever de casa. Ah, tiro o outro, vou lá e faço o meu dever de casa. É assim que eu estou fazendo. Então, é assim que eu até oriento a vocês também fazerem, né? Mas fica a dica. Entre lá no curso que vocês vão gostar muito e vão se aprofundar com muita coisa. É isso. Sandrinha, alguma dúvida a respeito do Eneagrama até aqui, que a gente nem entrou bem ainda, mas só... Não, pode começar aí, que agora vamos começar a dar mais detalhes e entrar na parte do floral também, que vai ficar mais claro, eu acho, para que as pessoas entendam aí o caminho. Tá bom, tá bom. Aqui nas perguntas, tem uma moça que se chama Janaína, dizendo que não conhece o Eneagrama. Janaína, te convido para ficar um pouco mais. Tem muita coisa aqui no canal sobre o Eneagrama, muita coisa mesmo, playlist inteira, inclusive Eneagrama com florais. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais. E uma outra moça aqui, a Fabi, também dizendo que a teoria adleriana, é isso? Como contribuição da aula, né? E que se coloca totalmente no presente, com lucidez, olhos de amor, não precisamos olhar tanto passado. É isso aí. O que acontece com o Eneagrama? Assim, vamos imaginar uma figura onde tem um círculo no meio da figura. Esse círculo representa justamente a unidade, aonde somos todos um em essência. Depois tem sobreposto ao círculo tem um triângulo, aonde mostra uma força de ação, uma reação e uma força mediadora, que é o que está faltando na humanidade. A gente aqui vive de ação e reação. Então, é essa força mediadora que a gente precisa desenvolver em nós, aonde a gente ouve, dá alguns passos para trás e entrega para o nosso eu superior, que podem chamar de Espírito Santo, que pode chamar de Jesus, que pode chamar de centelha divina, cada um dá o seu nome que gosta mais, mas que é a mesma coisa, onde a gente entrega. Acontece uma coisa no nosso dia, e aí, o que eu faço? Eu reajo inconscientemente, que é o que a gente vai ver que acontece na maioria das pessoas no Eneagrama, inconsciência mais baixa, a gente reage, e aí fica aquela ação e reação, que é onde se dá os conflitos, que a partir daí se dá o sofrimento, né? E esse triângulo mostra isso, essa terceira força, que é a mediação que a gente precisa desenvolver. Então, a partir de uma ação, ao invés de reagir, a gente precisa dar passos para trás, observar o que está acontecendo e responder com mais consciência. Fundamentalmente é isso que quer dizer o triângulo. E depois tem a Exade, que é essa estrela com 9 pontas, e na base dela ela é aberta. Tem um fundamento todo para explicar essa simbologia, não é essa a nossa ideia hoje, a nossa ideia é um pouco mais prática, mas a Exade, ela quer mostrar o movimento, né? O quanto a gente se movimenta através das flechas, e uma hora eu acordo de um número, daqui a pouco de tarde eu já estou no outro número, daqui a pouco de noite eu já estou no outro, então é o movimento. Essa estrela com essas 9 pontas, elas mostram o movimento. E justamente nos traz isso, que a gente é um pouquinho de cada um. Às vezes tem um que a gente já não se identifica nada, talvez ali a gente já tenha feito uma cura até em uma outra vida, né? Tenha sobrado talvez um pouquinho, ou mesmo quando a Sandrinha falou dos momentos, e é exatamente isso, na minha infância eu era mais isso, depois eu fui na adolescência, eu já fui me tornando um pouco diferente, na maturidade mais ainda, na velhice eu já estou completamente diferente.
dependendo do trabalho que eu vou fazer, ou eu começo lá com aquele número na infância e me arrasto com aquilo até o caixão. Depende da minha escolha. Tendo em vista que o tempo ele não existe, o tempo e espaço foi criado por nós. O tempo e espaço foi criado pela culpa, justamente para a gente espiar essa culpa que a gente acha que tem. Então, não tem relação com a idade. A evolução ela é vertical, não tem relação com esse caminhar, e porque eu sou mais velha, eu posso... eu ia falar um palavrão, deixa eu ver. Eu posso dar ordens, né? Porque acho que sei mais. Não é assim. A saída é vertical. Uma adolescente de 16 anos pode despertar num segundo e dar um baile numa senhora de 50, 60. Então, não tem a ver com a idade. Os momentos têm a ver com os momentos de despertar. Outra coisa também que é uma pergunta bem frequente, que eu vejo e que me fizeram já algumas vezes, é a questão da iluminação. Ai, quando é que eu vou iluminar? O que é essa iluminação? E que é isso que a gente vai trazer para os números. Para os números do Eneagrama, para os tipos do Eneagrama. Eu gosto de chamar de tipos quando a gente está com a consciência um pouco mais baixa, que aí a gente está se encaixando ainda nos rótulos. Essa iluminação, ela vem aos pouquinhos. Tiveram pessoas que se iluminaram, estava lá no auge da depressão, quase cometendo suicídio, e pá, teve uma epifania, né? Se iluminou de um momento para o outro, porque a saída é para cima. Ele não precisou fazer um processo até ele se iluminar. A iluminação são esses pequenos momentos que a gente tem de lucidez e de consciência, aonde a gente acaba corrigindo pedacinhos da nossa mente, que a gente chama num curso em milagres de expiação, onde a gente, corrigi isso aqui. Entendi que eu não tenho culpa, entendi que eu sou impecável. E são esses momentos que a gente tem de iluminação. Imaginem uma bola, como se fosse a nossa mente, e em pequenos momentos a gente vai iluminando essas dores, esses mecanismos que a gente usa, que talvez a gente nem precise mais usar. Então, são essas pequenas luzinhas que vão trazendo para essa nossa mente, até que chega um momento, toda a mente está iluminada. Então, é isso que a gente vai fazer. Dentro desse desenho da Exad, tem esses 9 pontos que eram iluminados enquanto estavam em Deus, enquanto Deus não estendeu a si mesmo, estavam lá em Deus, os 9 pontos eram iluminados, e em algum momento, quando Deus estendeu a si mesmo, e que esses pontos resolveram, então, e se, foi a ideia, né? E se eu fizer diferente de Deus? E se eu quiser ser Deus? Bancar o Deus? E aí o nosso ego criou um Deus punitivo. A partir daí a gente tem medo de tudo. Deus me livre. Deus não tá nem reconhece isso aqui, esse mundo doido que a gente vive. Deus me livre do quê? Tu te livre, minha querida, meu querido. Deus não participa disso aqui. E aí, o homem esqueceu de rir. Agora eu vi ali a Sandrinha rindo. Gente, para a gente trabalhar a nossa espiritualidade, a gente precisa rir. Porque é piada e não tem problema. É alegria, faz parte da vida. A gente tem que voltar àquela inocência de criança. E achar graça mesmo. Não tem a terapia do riso que cura?
As pessoas acham que quando a gente entra para uma religião, por exemplo, quando a gente entra para um ritual, quando a gente entra para uma filosofia, a gente tem que virar sério. Pelo contrário, a gente vai buscando de novo aquela inocência da criança que veio despida, né? Não veio totalmente despida de ego, porque de outras vidas ela já tinha egos, né? Que vão ser curados, vão sendo curados. Então, a criança, quando vem, não é aquele serzinho só naquele corpinho, aquele corpinho. Hoje, especificamente, os 3 números de cima ali do desenho, que é o número 8, o número 9 e o número 1. As 3 pontinhas lá da estrela, que são os tipos corporais. São os tipos que mais raiva tem. Então, só aí vocês já vão, né, entendendo aí qual é o floral aí, Sandra, que a gente pode trabalhar como base, por exemplo, nesses 3 tipos. O Holly, né? O Holly, ele trabalha essa questão da raiva, né? Aquele que vai lá para o fígado, né? Onde a pessoa sente todo aquele processo, aquele calor. O Holly, ele vai fazer essa coisa de transformar essa raiva num amor, numa aceitação. Se eu não me engano, acho que até na época que eu acompanhava, né, a constelação, você falou até uma parte muito bonita dessa aceitação, que não é uma questão só, é uma concordância, na verdade, né, daquilo que é como é. E o Holly, ele faz isso, ele contém essa coisa que sai aflorada, e ele vai fazer essa transformação, que é o que a gente busca. Acho que quando você fala da iluminação, né, que vem essa coisa do amor incondicional, né, e é a parte mais difícil, a gente tem que aceitar tudo, principalmente aquela coisa que, de repente, é o que te transforma num bichinho até, né, da raiva que vem por você ter que aceitar certas coisas, ter que concordar com coisas que você não quer. E eu acho que quando a gente faz esse trabalho de amor incondicional, a primeira coisa que a gente tem que olhar é esse estresse, essa coisa que a gente aflora às vezes, né? O ranger de dentes também, que você até colocou, né? Eu acho que fisiologicamente a gente acaba demonstrando isso. Então, eu acho que para os 3, o que vai funcionar muito, até na parte da contrariedade, né? É o Holly. Então, ele fica também aí uma base. Eu acho que, então, entre o Pine, o Rescue e o Holly é uma base para esses 3 tipos. Acho que para todos, na verdade, né, Carla? Acho que mais para frente, quando a gente trouxer os outros também, a gente vai ver que ele se encaixa bastante. Mais alguma coisa, Drizinha, quer colocar alguma pergunta, assim, para esse início? Eu só vou pontuar essa questão da raiva, até porque quando a gente fala em raiva, as pessoas acham que é aquela raiva que ela bota para, mas tem aquela raiva que é contida, né? Que a pessoa sente a raiva, ela não põe para fora e ela diz: "Não, eu não sinto raiva". Ou o que é pior, eu já fiz isso muitas das vezes. Eu nunca disse que era o nome raiva para ficar mais bonitinho. Eu falava assim: "Não, eu fiquei a palavra me veio agora há pouco e ela sumiu a palavra da minha cabeça. Chateada. Chateada e não vou estar chateada. Mas no fundo era raiva. Não tem outra palavra. Então a gente quer enfeitar muito questões que a gente não tem o domínio daquela emoção que a gente está sentindo, a gente fica contida, né, com aquelas emoções ali, como aquela coisa mesmo de botar panos quentes, botar para baixo, botar para debaixo do tapete, e essa raiva, ela sempre vem, e a gente tem que olhar para ela. E como bem falou Sandrinha, Holly, eu já tomei, gente, e olha, é maravilhoso, faz um efeito, porque aquela coisa vai se dissipando, né? Vai se diluindo, e você vai tendo consciência do que você está ali para poder enxergar, porque a raiva ela toma conta tanto da nossa mente que a gente não consegue enxergar mais nada. Então, o role ele dá
essa clareza, tipo, olha, vê isso aqui e administra isso. E a gente vai, faz essa administração e faz a limpeza que tem que ser feita. É muito bom, muito bom. Entra a aceitação, né? Aquela coisa de não tem Exatamente. outro jeito, a coisa é como é, e eu tenho que resolver isso aqui dentro, né? Ver o que está desequilibrado ali, trabalhar. E como é que funciona, Sandrinha, em relação à própria limpeza? Porque às vezes o floral vem bonitinho, queridinho, mas às vezes ele vem destruidor, né? Sim, aí ele entra, né? Até a gente brinca que vai entrar mais para frente o agrímone. Eu brinco, falo, aquele que você tem que tomar se prender no banheiro, né? Porque vem todo esse conteúdo. E aí que entra o Rescue, entra também o Crab Apple para ajudar a fazer essa limpeza, que ele também traz essas sujeirinhas que ficam, né? Então, eu acho que quando a gente se percebe ali num excesso, o que eu tenho que trabalhar e o que eu posso trazer para conter um pouco disso, até para a gente trazer isso, interiorizar mesmo, né? Trazer as nossas verdades, encará-las com empatia, acolhimento, na verdade, né? O Willow também acho que entraria nisso, Carla, porque ele também tem essa coisa do acolhimento, né? Sim. O ressentimento que fica. Na verdade, assim, por exemplo, os 3 que são corporais, eles são mais, sabe? Eles têm essa energia mais forte. E o Willow, eu posso até, tá? Eu percebo o Willow como uma coisa mais emocional, assim, sabe? Aquela Sofrido, coisa, né? sabe? Sofrido. Uhum. Né? Entra o Cherry Plum também, que ele tem essa coisa do explosivo, ele também é bom. Acho que é bem legal para trabalhar essa parte. O Empatins, porque vai trazer também essa questão da paciência, né? Você tem que lidar com aquilo que você não consegue, ter paciência para isso, até pelo que vem de fora, né? Porque quando você traz, eu já vou dar um pouco de spoiler, né? O 8, por exemplo, que ele é explosivo, ele tem aquela coisa de trazer a coisa para ele, o domínio, o controle da situação, né? E para conter isso, até para dar vazão para que ele perceba o que está no entorno dele, para ele também conseguir trazer bons resultados, que ele trabalhe um pouco, o que ele veio para fazer, na verdade, é uma liderança, né? Mas eu não vou ficar dando spoiler, não, que você que vai trazer aí um pouquinho mais. Mas o Cherry Plum e o Empatins, eu acho que também são florais importantíssimos aí nessa coisa da raiva, da explosão. Tá, vou começar a trazer, então, para o pessoal começar a se localizar aqui, porque quem não entende muito não sabe o que é o Enneagrama. Então, a gente vai falar sobre o 8, o 9 e o 1. Pontualmente, eu vou começar pelo 8. O 8, ele perdeu quando se separou, porque a gente sempre tem que ter essa ideia em mente que foi uma separação, né? Ele perdeu em pele, que era um coração puro, que se relacionava com o que é puro, com o que é inocente. Ele perdeu aquilo porque foi atacado na infância, sem trazer culpados. A gente tem que sempre ter isso em mente, sem trazer culpados. Isso aconteceu por um movimento de evolução, tá? Então, o 8, quando atacado lá na infância, na primeira infância, até 2 anos, 4, 6, 7, ele começou a criar, né? Começou a colocar barreiras ali, mecanismos para se defender e afastar aquela gente que estava ali atacando. O 8, ele tem uma raiva que ele puxa lá da barriga, sobe para ele explodir. Então, ele coloca muito essa raiva para fora. Então, ele não dosa, ele não consegue dosar. E aí é uma observação que a gente tem que ter, que a gente precisa dar uma amansada nesse leão, né? Calma, bichinho, que não é tudo isso, tu não está sendo atacado agora,
mas ele não consegue, ele percebe tudo como um ataque, ele percebe um olhar como um ataque. Porque ele interpretou lá na infância um olhar da mãe como um ataque. Ele interpretou um momento que o pai estava lá estressado e ele achou que era com ele. Então, ele foi criando essas, né? Então, antes de alguém me atacar, eu já estou empurrando essa pessoa lá na esquina. Ele tem essa coisa muito forte. Por ele ter esse movimento muito forte, ele acha que controla tudo, ele acha que controla a vida, né? Essas pessoas, quando chegam nos lugares, elas chegam chegando, a gente percebe, assim, pelas atitudes, pelo linguajar, pelos movimentos, pela linguagem do corpo, a gente vê que a pessoa é um 8. O próprio corpo chega, né? Antes, o corpo chega antes, né? O corpo chega na frente, né? E ele tem uma fixação aqui na mente dele, porque todos os 9 têm uma paixão de cada tipo, que é o que determina aquilo que eu vou me defender, né? Então, a paixão do 8 é a luxúria. Eu sou tão ferido, mas tão machucado, que meu coração, uau, sabe? Então, ele tem essa coisa de grandeza. E ele tem uma fixação que é a vingança. Ele está sempre pensando uma maneira de fazer uma justiça com as próprias mãos. Eu vou colocar ele no lugar dele. O que ele está pensando? Né? Então, essa é a fixação. E fica, o que é a fixação da mente? Aquilo que fica ali, ó, martelando. Em algum momento, essa pessoa vai se dar mal, quer ver? E ainda se delicia quando vê a pessoa se dando mal. Porque ele acha que isso é uma justiça divina, que não é, né? Só que não. O que mais que eu posso falar do 8? Assim, todos os tipos têm os seus desajustes, que é o caso da luxúria, né? Que é o caso da imposição e do controle que o 8 quer ter, e tem a parte maravilhosa. O 8 é aquela criatura que mais amor tem para dar. É incrível uma pessoa 8 quando começa a subir a consciência. É incrível conviver com uma pessoa 8 de uma consciência um pouquinho mais elevada, por exemplo, dentro da família. É uma pessoa que ela quer, assim, ó, cuidar de todo mundo. E isso é uma característica bem forte em todos os 3 corporais, porque eles são muito físicos. O 8 defende muito aqueles que não têm força para isso, que ele acha que não tem força para isso. Ele se coloca na frente. Está acontecendo uma coisinha ali com alguém, o 8 se joga na frente, e não, nele ninguém toca. No meu irmão ninguém toca, na minha mãe ninguém toca, né? O 8 é muito disso, assim, de defender os fracos e oprimidos. Aquele que ele determina que são fracos e oprimidos. Então, tem essas características fortes, assim. Não sei se alguém de vocês quer colocar mais alguma coisa a respeito do 8, Dri. Não, eu queria colocar mais uma pergunta mesmo nele na questão dos florais, né? Só que o desejo, né? Vamos dizer assim, do 8, do controle, quais são os florais que poderia ajudar a suavizar, né, essa confrontação, já que ele gosta de confrontar, que desse que botasse ele um pouco mais vulnerável, porque ele não gosta, né, de estar vulnerável, não quer estar vulnerável, mas às vezes, muitas das vezes, precisa estar vulnerável. Então, qual o floral que você indicaria para poder dar essa suavidade? Isso 1. 2, vou logo para o contraponto, logo emendar uma outra. Já que ele tem essa raiva, como os 3 têm, né? Essa raiva latente dentro deles, qual então os florais que poderia também deixar ele, diferentemente da pergunta anterior, que era para
deixar ele mais vulnerável, para ele controlar. Aí seria mais o controle dessa raiva que ele poderia administrar. Então, qual os dois florais nessas duas emoções diferentes, né? Um para equilibrar e outro para conter, né? Bom, aí eu acho que tem dois, Carlos. Aí você também complementa um pouco o Rocky Rose, que o próprio nome tem lá a rosa, né? A rosa, ela tem essa dualidade, tem os espinhos, que eu acho que bate muito com essa característica do 8, né? Que ele é essa coisa agressiva, essa coisa do tenho que fazer acontecer e ninguém passa por cima, e ao mesmo tempo, o trabalho final dele é esse amor, né? E a rosa tem essa característica, uma coisa tão delicada, tão, né, dócil, e ao mesmo tempo os espinhos. Então, acho que o Rocky Rose e o Wide Rose também, ele acho que trabalha um pouco essa dualidade, né? E no caso, acho que do controle, Dri, o Cherry Plum, ele tem muito essa função, né? De trazer essa calma, essa coisa de estar presente, né? Porque ele tem essa coisa do descontrole, às vezes até físico mesmo, né? E o Cherry Plum, ele tem a característica de trazer essa presença, o controle de, poxa, deixa eu pensar aqui, o que eu tenho que fazer realmente, né? A terra, e acho que até emendando um pouquinho, trabalhando um pouco dos óleos essenciais, um óleo essencial que aterre a pessoa também, eu acho que seria interessante, né? Um vetiver, talvez. Não sei se você tem algum complemento a mais aí, Carla. Então, achei maravilhoso esse teu ponto de vista aí da rosa. Muito legal, porque o Rocky Rose, ele é a coisa do herói, né? Então, tu dosar isso, Sim, sim. Aprender a dosar a tua força. Né? Às vezes, ser herói também é se recolher um pouquinho, né? E Wild Rose, a percepção física mesmo, achei bem interessante esses dois. E claro, aí a pessoa que vai fazer um trabalho assim, ela tem que procurar uma pessoa para orientar ou se aprofundar um pouquinho mais. A gente está passando aqui uma conversa, um bate-papo, né? Quem quiser se aprofundar mais precisa entrar mais de cabeça nesse estudo. Sim. E um que eu podia indicar também, nesse sentido dos corporais, principalmente, é o Chestnut Bud, porque ele também ele te dá uma consciência do teu físico, né? E até aprender com esses rompantes, né? Quer dizer, eu vi que se repetiram esses rompantes na minha vida e eu preciso aprender com isso. E o Chestnut Bud, ele é aquele que te faz tu parar de usar a borracha, né? Parar de usar a borracha, porque quando a borracha acaba, a gente viu que errou demais na mesma coisa. Então, a gente começa nossa, percebe quando a coisa chega. Tá vindo uma energia muito forte, aonde que eu descarrego isso? Porque vem. Vem justamente para a gente ver e corrigir, né? Sim. E as pessoas... A raiva que cega. E as pessoas, quando começam a trabalhar com florais, é interessante que elas entendam que no início, muitas vezes, não digo só no início, quando a coisa está precisando ser mexida, às vezes vem muita coisa com muita força. E aí não entrem na culpa, puxa vida, eu fiz isso e agora respondi mal aqui. Se perdoa, porque a gente entra em desequilíbrio e o desequilíbrio faz parte da evolução. O perfeito descansa em si, como dizia o Bert, né? Então, a gente sabe que precisa de rompantes, de rupturas para que a coisa modifique. Então, quando acontece isso, ou quando for começar a tomar o floral, é importante, avisa os familiares, comecei a tomar, gente, se precisar me trancar no banheiro, me tranca, mas não me levem a mal. Eu estou procurando fazer um trabalho, estou procurando, né, corrigir, mas não é assim, não é fácil, não é simples. Isso era a pergunta que eu ia fazer, justamente essa. Quais são os sinais que os florais, né? Que o outro vai perceber que eles estão fazendo efeito
para suavizar tudo isso? Quais são os sinais que a família, de repente, ele tem... Não, bom, ele percebe, ele vai perceber, mas quem está em torno dele, quais são esses sinais que poderia dizer, olha, o floral está, de fato, fazendo efeito sobre aquela pessoa? Assim, ó, eu vou falar um pouquinho daí, se a Sandrinha quiser complementar. Tá. O engraçado desse trabalho é assim, ó, o floral ele não vai fazer o efeito igual para todo mundo. Porque se eu sou um emocional, o que vai acontecer comigo? Se eu sou um corporal, eu vou montar num porco. Entendeu? Então vai depender um pouco justamente da energia que eu tô dentro do enneagrama. E aí, o que acontece? Avisar as pessoas é o melhor caminho. Aqui em casa é assim que a gente funciona. Às vezes eu até esqueço e o Gabriel vem e diz, mãe, não esquece que tu tomou fora hoje. E eu, é mesmo. Que a gente começa, né, a botar para fora. E cada um tem uma forma de botar para fora. Porque uma coisa que acontece também no enneagrama, eu falo no enneagrama e aí entendam que é nas energias que a gente está no momento, tá? O que acontece muito é que a gente não percebe quando ela vem. É difícil de perceber quando ela vem. Quando ela vem, ela já foi. Então, cabe a nós corrigir aquilo que já foi. Mesmo a gente corrigindo depois, como o tempo não existe, funciona da mesma forma. É atemporal. A correção ela é atemporal, ela é vertical. Então, depois que eu já mandei alguém lá para o Beleléu, não tem problema eu chegar em casa e dizer assim, não posso mais falar com essa pessoa está até de mal comigo, né? Mas eu vou chegar em casa e dizer, Carla, calma, tá tudo bem, tu não tem culpa, isso foi o floral que trouxe. Vamos botar a culpa no floral? Jesus. Agora todo mundo vai querer tomar floral agora. Foi o floral que fez vir isso aí para fora. Te perdoa, é assim, é uma cura. Tu não tem culpa de nada. Porque aí o que acontece? As pessoas acham que porque estão fazendo um trabalho assim, que a culpa tem que ir para elas. Eu não vou culpar mais ninguém, porque ninguém na vida tem culpa, então a culpa vai ser minha, e eu sou uma imbecil que estou há 40 anos fazendo esse trabalho, e eu ainda assim piso na casca de banana. Aí essa culpa tem que ser trabalhada, tem que ser perdoada. Senão, vai dar problema no corpo. Culpa não perdoada, resultado de doença. O resultado é a doença. Era isso, Dri? Vamos ver se a Sandrinha quer falar mais alguma coisa também sobre isso. Só complementar, Carla, porque como nós trouxemos várias opções, é lógico que nós não vamos utilizar todos uma única vez, ou todos juntos e misturados. Eu acho que vai muito do interagente, né? Eu acho que quando nós estivermos ali conversando com a pessoa, ou mesmo quando for um processo pessoal também, nós vamos entender o que está mais latente naquele momento, né? Socorrer o que precisa realmente, o fogo que precisa ser apagado. Então, eu acho que essa atenção, essa percepção, ela vai ajudar muito a entender quais são os florais necessários para serem utilizados naquele momento, né? Porque, às vezes, nós estamos passando por processos, às vezes, complicados, e talvez o floral X não vai fazer o mesmo efeito que o Y. Então, eu acho que essa percepção também, temos que ter esse cuidado, apesar do floral também não ter nenhuma reação que vá causar algum transtorno maior, mas é bom, eu acho que, para ser mais assim, eu acho que um trabalho assertivo, até para que a pessoa tenha um conforto, é se atentar a isso mesmo, né, o momento,
e ver qual a combinação melhor, o que eu começo, né, porque tem que ter uma base para que ele também consiga, né, lidar com tudo isso que vem de uma vez. Imagine tudo saindo junto e misturado, né, o processo de culpa vai ser muito maior. Então, eu acho que é isso. É, exatamente, Sandrinha, exatamente, perfeito, porque a gente, quando o menos é mais, né? Difícil é fazer o simples. Então, se a gente coloca muita coisa, eu não vou perceber o que é que está fazendo efeito em mim, né? E fica aquela barafunda, a pessoa às vezes não aguenta. Ela não aguenta e o que ela faz? Sai do tratamento. Ah, isso aqui está me fazendo muito mal. Isso é a primeira coisa que elas fazem. Isso está me fazendo mal horrível. E aí, abandona aquilo que poderia ser a salvação, né? Tem aqui também o mecanismo de defesa da personalidade 8 é a negação. Não, 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 né? Aqui não tem terreno para isso, sai fora. É muito interessante. Vamos entrar no tipo 9? A gente tem... Vamos. Mas eu tenho um pedido para fazer. Se Vai, as alunas aí de plantão, se puderem deixar no chat os nomes, para quem ainda não é familiarizado com os nomes dos florais, se possível delas colocarem ali, que depois a gente vai colocar também na descrição. Mas nesse momento, para quem está ouvindo e não tem essa coisa, porque muitos nomes daqui dos Estados Unidos, né, americano, é inglês, gente. Então, quem puder, deixa aí no chat, por favor. Ali também Daisy, acho que é isso, né? Tenho ansiedade por causa dos meus sentimentos não expressados, reprimi muita raiva e muito choro. É isso aí, é bem isso que a gente faz. Todo mundo faz a mesma coisa. A gente vai guardando o que acha errado, vai incomodar a nossa mentalidade lá de criança, né? Da primeira infância. Eu vou incomodar meu pai e minha mãe se eu der um tapa na cara do meu irmãozinho, se eu quiser arrancar o brinquedo do meu irmãozinho. Então a gente vai botando para baixo. E a Janaína botou, eu fico muito confusa porque são muitas opções. Sim. E aí é isso, Janaína, que a Sandrinha estava dizendo. São muitas opções, mas se a gente busca se aprofundar, ou busca uma pessoa especialista, a Sandra é especialista em florais de bar. A gente busca uma pessoa que nos oriente, porque às vezes a gente compra, eu já falei isso em vários vídeos aqui, às vezes a gente compra um floral numa farmácia, toma e vai lomba abaixo. E não entende por quê. Porque a gente não tem esse estudo, né? Precisa se aprofundar, precisa ir abrindo esse entendimento para os florais, pode também fazer sozinho, mas se precisar uma orientação, eu aconselho, porque eu já fiz vários tratamentos e quase surtei, eu poderia estar bem já, lá desde os meus, 30 anos, e foi com 40 que eu comecei a alinhar. Por quê? Porque eu não pedi ajuda. Eu achava que eu era a super mulher que podia tudo. Então, eu fui fazendo e fui me estrupiando. Então, para a gente poupar esse tempo, né, de quem quer fazer uma melhora um pouco mais rápida, tem que ter um direcionamento. Vamos lá para a personalidade 9. Personalidade 9 é muito interessante, todas são muito interessantes, eu adoro falar sobre Eneagrama. Quem quiser ver um pouquinho mais, tem aí no canal bastante material para isso. Quem quiser, a gente está fazendo uma coisa aqui meio geral. A personalidade 9, ela tem uma fixação mental que se chama indolência. Ela fica naquele ranço, sabe? Vou fazer, mas amanhã. Fica empurrando tudo com a barriga, assim. Ela planeja e, sabe? A energia se vai e ela não consegue fazer. Vários de nós passamos por esse incômodo, então, para a gente saber que isso existe, é real, né? Tem gente que fica um pouco mais nesse momento, da personalidade 9. E aí, tem uma coisa diferente do 8.
Os 3 números têm uma coisa diferente. O 8, ele tem essa energia explosiva para fora. Essa energia corporal, ele joga, porque ele não quer que ninguém se aproxime do coraçãozinho dele e ele não quer se colocar vulnerável. Já o 9, ele tem uma energia para fora e para dentro. São energias antagônicas dentro dele mesmo, e que, inclusive, isso faz com que ele... Ai, meu Deus, que preguiça, sabe? Ele morre ali no meio daquelas duas. Ele nem faz, nem não faz. É uma coisa completamente morna. Ele tem o vício emocional da preguiça. Mas essa preguiça, a gente tem que entender que não é uma preguiça de não fazer as coisas. Ele faz, ele tem hábitos, inclusive assim, ele tem rotinas. Ele cumpre aquelas rotinas com perfeição. Quando ele está num trabalho, ele, por exemplo, trabalha no funcionalismo público, um exemplo, por 35, 40, 45 anos. Porque ele faz aquilo, faz muito bem aquilo, mas ele não tem uma coisa para sair daquilo. Eu não gosto mais, mas eu fico 40 anos naquilo e está tudo bem, né? É uma coisa de preguiça, sabe o quê? De si mesmo. Entrar em contato comigo, nem pensar. Falar dos meus problemas, nem pensar. Isso vai mexer numa água morna que eu não quero mexer. Deixa lá. E aí vocês imaginam a roda de Sansara com isso. E volta, pega outro corpo e morna, e volta e pega outro corpo e morna. Só que o 9, o interessante do 9 é que é o que mais raiva tem dos 3. E essa raiva precisa explodir. Então, uma coisa muito interessante de fazer com os 9, aí já toco lá para a Sandrinha, é provocar essa raiva. Porque senão ele vai assim, eu estou com uma vontade tremenda de viajar para São Paulo, mas a minha mulher quer muito ir para o sul, meu filho também, e aí ele não vai para São Paulo, ele vai para o sul, óbvio, porque ele tem uma preguiça de buscar para ele. Ele vai pescar para todo mundo. Na hora dele, ele vai comer areia. Ele não tem preguiça de fazer para todo mundo. Então, essa preguiça não é uma preguiça. É uma preguiça de si mesmo. Ele resolve que quer uma coisa, a mulher e os filhos convencem de outra. E ele vai numa boa, porque ele é assim, ó. Sabe a galinha? Os pintos estão embaixo da asa e a galinha está se ferrando lá com as intempéries, né? Intempéries. Ai, que palavra difícil de dizer. As intempéries. A galinha se ferra, mas os pintos estão embaixo da asa e vai ser assim, ele vai proteger. Sabe o que é o 9? O 9 é aquela montanha. É isso que me vem, assim. É aquela montanha. Aquela montanha, ela está parada, mas ela é imponente pra caramba. Ela é enorme, a gente olha para ela e a gente se sente assim pequenininho diante da montanha, mas ela não precisa fazer nada para ela ser. O número 9, ele é aquele que é. Ele é o todo. Tipo assim, ele é aquele que é a inclusão. Ele não deixa ninguém de fora. Ele vai no supermercado, ele compra o cafezinho que a mulher gosta, ele compra para o filho mais velho o chocolatinho que o filho gosta, para o outro filho ou para outra filha, ele compra a balinha que a filha gosta, só que ele foi no supermercado para comprar uma carne que ele gosta, e pensam que ele esqueceu a carne quando chegou em casa, mas todo mundo, ele se lembrou do papagaio, do periquito, da cachorrinha, da gatinha,
E a carne que ele foi para comprar, ele esqueceu. Esse é um 9. Imagine, eu só te falar, eu vejo, assim, a extensão que é essa energia. E o quanto ela é maravilhosa. E o quanto ela pode se perder em si. Porque o 9, ele se anestesia. Quando ele começa a ver que, meu Deus, aqui está vindo uma emoção, ó. Aí ele, não venha que eu não vou saber lidar com isso. Então a gente precisa trazer essa energia de raiva para que ele acorde. Ele, na vida inteira, pode ser que tenha tido alguns rompantezinhos de raiva, não são uma raiva 8, de mexer com energia, é uma raiva mais entre explosiva e contida, sabe? É uma raiva mais de boca, assim, não é tão para fora. E isso também se deve muito, como eu já falei do 8 também, na infância, algum rompante de raiva foi grandemente reprimido pelo pai e pela mãe. Aí, sem trazer culpas, mais uma vez, isso aqui precisa ser bem claro, ele guardou aquela raiva para a vida, entendeu? Que eu não tenho como desagradar os meus pais. Acho que o 9, que eu me lembro, assim, o básico é isso aí. Agora eu jogo para vocês aí, para a Sandrinha nos ajudar com os florais, abrir com as perguntas, enquanto eu descanso a minha voz. Eu tenho até uma coisa para complementar por 9, né? Tem essa tendência da preguiça, né? Que não é só uma preguiça física, mas é aquela preguiça a tendência para evitar os conflitos e os desconfortos que o 9 ele sempre traz, diferentemente do 8, que vai lá atrás do conflito, né? O 9 não, ele se recua, como você bem falou, que vai no mercado para comprar carne e ele compra coisa para todo mundo. É uma forma de entorpecimento que ele tem dele, né? E os escapismos que ele faz de tudo isso, de todos esses conflitos, de todas essas emoções que ele bota debaixo do tapete. Aí entra a Sandrinha aí para nos ajudar como fazer que esse 9, e ele fala, não, o conflito está aqui, eu vou enxergar ele, vou dar nome para ele, vou conversar com ele. Qual um floral, Sandrinha, que você indicaria para um tipo 9 aí, tete a tete, para ele com esse conflito aí, que tanto que ele foge? Bom, o primeiro é aquele, né, que o medonho, o Agrimony, né, que o Agrimony, ele vai trazer tudo que está ali escondido, porque o 9 é aquele que ele sentiu a raiva, ele está triste, não tem essa coisa de levar o problema para o outro, ele não fala dele, das emoções, ele vai abrir sempre mão de alguma coisa que é para ele, para benefício, né, de outra pessoa. Então, o Agrimony, ele vai começar a tirar essas máscaras, porque é a hora que faz aquela limpeza e começa a trazer aquele eu. Peraí, eu também tenho espaço, eu também tenho vontades, eu também tenho quereres, eu tenho a necessidade de um agrado, né? E o Agrimony vai colocar isso aqui, até brinquei, acho que no início, falando, né, tem que trancar no banheiro, porque tudo aquilo que ficou contido vai sair, ele vai se posicionar mais, né? E falando no posicionamento, talvez o Cerato, que ele tem noção do que ele quer, mas ele não acredita, ele não tem aquela força de ir colocar em prática, né, o que ele precisa realmente, o que ele quer. Ele deixa para alguém decidir ali, trazer uma opinião, mas a dúvida, ela existe. O Escleranthus também entra nisso, né, da questão de não saber realmente o que ele quer, porque acho que a vontade é tanta de agradar, 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 que eu, né, me excluo das vontades e deixo ali a vontade dos outros o tempo todo, né, em primeiro lugar, e eu só sigo, né, o Maria vai com as outras. Segue o fluxo. Segue o fluxo, né, então eu acho que esses 3 para o início, assim, seria bem interessante. E lógico, né, que aquele também que nós colocamos no início, que vem a culpa, porque ele deve se sentir muito culpado, quando ele pensa, acho que em algum momento em se agradar, já vem aquele processo,
nossa, mas eu não posso fazer isso, né, porque tem o fulano, o Beltrano, é aquele que chega o lugar, né, o lugar dele ser atendido ali na fila, aí ele olha para trás e fala, não, pode passar, venham todos, depois eu resolvo o meu problema, né. Então, eu acho que o Paine também é aquele que, um dos carros-chefes aí para esse trabalho com o 9. Agora, a preguiça, né, que eu acho que é mais uma tendência para procrastinação, que eu acho que o 9 tem muito grande, essa inércia dele, um floral, bom, acredito eu, me corrijam se eu estiver errada, o Ornibin seria um bom floral para, no caso do 9, dessa procrastinação dele, quer dizer, de todos nós, né? Que todos nós procrastinamos em algum momento, né? Mas especificamente a gente está falando do 9, dessa inércia dele. Acho que o Ornib, ele dá um levante para ele tomar mais uma ação, né? Para ele foco também, né? Que eu acho que isso também precisa dar uma centrada nele. Poderia ser esse? Com certeza. Hornby, Lart também, porque o Hornby ele vai trazer aquela energia de baixo, né? Ele vai subir, ele vai empurrar, que o Lart continua. Essa energia, essa vontade de fazer, e acho que os dois funcionariam muito bem também nesse trabalho, né? A Carla, acho que pode complementar um pouquinho mais aí, sobre o trabalho dessas energias aí, do subir e continuar. Queria agradecer aqui a Rosângela, nossa aluna, está botando ali para nós os que legal. nomes dos florais. Então, perfeito, Sandra, perfeito, Dri. Eu diria, assim, que o Ornibin é o floral base do 9, né? Porque ele vai mexer com aquela energia da raiva lá, dos medos, e vai impulsionar. Já um 8, por exemplo, vai ter que ficar com o vidro do Ornibin guardado, né? Lart nem pensar, a pessoa vai sair quebrando parede. E é isso que é interessante, né? Nossa, a gente trocar essa ideia de florais aí é maravilhosa. O soro da vida, né? É acho que bem legal também para esse tipo 9, porque ele também vai ter mais a percepção do corpo, o Wild Rose e o Wild Oat, para dar o foco, né? Para ele traçar aquela reta e ir, né? Então, ele tem eu acho que essa composição do soro da vida, que a gente já estudou bastante, né? A gente pode até colocar, mas aí, para a gente poder colocar nos comentários alguma coisa, a galera tem que perguntar, porque a gente não sabe o que querem saber. Sabem já como é que é a fórmula do soro da vida? Querem que a gente passe? Tem que se comunicar com a gente aqui, né? E foi bem lembrado, Dri, eu não tinha não trouxe essa ideia do 9 de detestar conflito, eles têm pânico de conflito, né? A briga dos pais, eles têm pânico disso. Deus o livre fazer alguma coisa que, olha, eu já usando Deus o livre, Deus me pobre de Deus, Deus é usado assim a torta e direita, e nem está aqui, a gente já não para de usar. É bem difícil para eles lidar com uma briga de pai e mãe, eles fazem de tudo para que isso não aconteça. Em quantos momentos nós já não fomos um 9 assim, né? Eu me vejo muito em alguns momentos nesse... Eu também, Carla, eu também. Vamos para o 1, então, para a gente já começar a direcionar, deixa eu ver que horas são. Só mais uma observação, Carla, que um outro também que pode complementar tudo isso é o Walnut, porque ele vai trabalhar as mudanças, e para esse 9 é muito difícil ter que lidar com essas mudanças, né? Isso que eu ia perguntar dos desafios, qual seria o desafio do 9, Sandrinha? Você está na minha mente. O campo. Então, assim, o Walnut, ele vai fazer esse trabalho, né, dele trazer essa intenção da mudança. Eu acho que pensar no 9, tentando mudar de lugar, né, eu preciso de ajuda, eu preciso de acolhimento, eu preciso também ser olhada. Então, quer dizer, imagina você trocar totalmente de uma coisa que você está ali, como a Carla trouxe, a galinha dos pintinhos, e se tornar um pintinho que precisa de algo. Acho que entra até um pouco do orgulho nisso tudo, não sei,
Mas o walnut eu acho que seria também uma opção bem bacana para trabalhar isso, para ajudar aí nessa transição de lugar. Sim, sim, bem legal, bem legal. O walnut é maravilhoso. Tem uma moça aqui que deu bom dia e disse assim: tenho falta de foco. Coloca aí alguma coisa, gente, para ela. O que dá para falar para ela aí? Olha, falta de foco, aí eu vou olhar, trazer um pouquinho do óleo essencial, que é o queridinho dos estudantes, que é o alecrim, que ele traz essa presença, esse lugar mesmo de concentração. Eu acho que o óleo essencial de alecrim, e aí dentro dos florais, vamos pensar alguma coisa que... Wild Oat. Wild Oat, né? Clematis. O clêmatis, que ele traz mesmo a pessoa para a presença, né? Porque o clêmatis é aquele que está ali solto, a bexiga, né? Que soltou no ar. Então, o clêmatis acho que seria um carro-chefe aí, dos florais para isso. O clêmatis é o aquariano, né? Está sempre no mundo da lua e tem que botar uma âncora nesse pé. Mas eu acho que, acima de tudo, aí eu vou voltar a falar, as coisas não são assim tão soltas. A gente precisa entender por que está sem foco. Geralmente, uma das questões, uma das raízes do problema da falta de foco é justamente eu não sei o que eu quero. Exatamente. Não fazer sentido, né, aquilo que a pessoa está fazendo, né? Quando você faz algo que não faz sentido algum, você só está ali com o corpo. A mente, ela vai buscar alguma coisa que conforte, que preenche esse vazio, né? Exatamente, aí ela vai buscar fora várias coisas, e aí vai encontrar isso, aquilo, está com confusão em relação a entender o propósito dela aqui na vida, então fica com falta de foco. Quando eu não sei o que eu quero, a minha lanterna está aberta, né? A partir do momento que eu tomo uma decisão na vida, eu vou estreitar a minha luz e eu vou direto ali. Aí vai fazer sentido. Enquanto isso não acontece, o nosso ego vai nos distraindo, e aí a gente se perde em distrações. Faz curso, faz isso, faz aquilo, e outro curso, e outro curso, e outro curso, e outro curso, sempre buscando fora. Enquanto isso, a cura está dentro, né? Está aqui, eu preciso entender o que é que eu vim fazer. A partir daí começa a surgir, né, essa tendência a ter mais foco. Do número 9, estamos já aqui, podemos começar a dar uma olhadinha no número 1? Eita, esse é o cara. Vamos lá. Tem muitas perguntas aqui. Aff, Maria. Esse é dolorido, né, Adri? Dolorido, bem dolorido. A palavra que eu queria usar naquela hora era indignada, que me fugiu, né? Que a gente sempre fala da raiva, porque é uma coisa latente a ira do um, né? Que você vai dizer aí. Eu não estou já dando um spoiler, mas essa palavra eu usava muito. Eu estou indignada. Bonitinho, né, essa palavra, né? No fundo, era raiva, era ira mesmo. E hoje eu tenho consciência disso, né? E, enfim, vocês vão me ajudar aí com os florais. Vamos ver. É que a gente maquia, né? A palavra raiva, ela é feia. Então, a gente maquia ela de indignação, de incomodada, eu estou meio estressada, estou meio chateada. Né? Ficou uma coisinha, nem raiva, vamos ser claros. Raiva. Precisa ser trabalhada e é maravilhoso. A energia da raiva, ela é necessária. Para a gente colocar limites, né? Então, ela é necessária. Vamos tratar ela como ela deve ser tratada mesmo. Vamos lá no número 1, minha gente. O número 1... Nossa, eu sei muito falar do número 1. Se eu me perder aqui, eu fico 3 horas falando, porque é um número que ele tem uma flecha muito forte em mim, uma energia muito forte em mim, principalmente em situações de estresse. E isso é uma coisa que eu esqueci de falar, que quando em consciência baixa, o que quer dizer isso? Situações de estresse é uma consciência baixa.
Quando confrontados, é uma consciência baixa. Alguém está vindo para cima de mim e eu preciso fazer alguma coisa, minha consciência ela não está, namastê, gratidão, entendeu? Eu não estou ali embaixo de uma árvore fazendo uma meditação. É bem diferente. Quando a gente está em situação de estresse, a gente vai para um lugar diferente. E aí aparece aí uns bichinhos que a gente precisa ter um olhar bem atento, né? E é para isso que a gente faz esse trabalho, para a gente desenvolver essa atenção. O número 1, diferente do 8, que tem essa energia explosiva para fora, e do 9, que tem para fora e para dentro, e acaba ficando morno, porque as energias vão ali se anulando, digamos assim, o 1 é totalmente para dentro. Ele é aquele que, sabe? A raiva fica na boca, que geralmente os lábios são mais finos, ele tem essa coisa toda contida, ele empurra lá para a base. Ele só rosna, não morde, né? Só fica rosnando. Não morde, mas se a gente conhece um tipo 1, que um dia chega a abrir essa comporta, meninas... Sai de baixo. É a panela de pressão. É a panela de pressão. Ele tem, assim, uma dificuldade de lidar com os erros. Ele tem muito medo de errar. Porque em algum momento ele estava ligado na fonte e na perfeição, que é o que ele é de verdade. É a perfeição. Mas ele foi se afastando e foi separando coisas, dos certos, dos errados, dos pontos de vistas, daquilo que é bonito, daquilo que é feio, daquilo que é justo, daquilo que é injusto, e ele foi fazendo essa separação das coisas. Então, ele é muito juiz, ele é muito crítico, ele é muito assim com os outros e principalmente com ele mesmo, porque ele só está projetando nos outros. Então, aquilo tudo é com ele. A gente estuda no Um Curso em Milagres, lá na nossa escola, e nesse curso que está em andamento, quem quiser pode fazer inscrição, que tem o resto do ano ao vivo, que é o seguinte, aquilo que eu sinto, eu não consigo lidar. Então, eu jogo lá no outro. Aí o outro é um personagem para eu enxergar aquilo que eu tenho. E aí, quando eu faço alguma coisa para o outro, eu sempre faço primeiro para mim. Qualquer coisa que eu entrego para o outro, primeiro está na minha mão, não é verdade? Se eu vou entregar um veneno para o outro, quem é que tomou o veneno antes? Eu, estava comigo esse veneno. Se eu vou entregar um presente para o outro, olha que lindo, também estava comigo. Eu comprei esse presente com muito amor e carinho. Então, eu vivi com esse presente 2, 3 dias até eu entregar para o outro. Então, eu me beneficiei desse presente. Assim como eu me ataco quando eu fico ali criticando mentalmente, e o número 1, ele tem uma fixação terrível de ressentimento, ele fica. Ai, meu Deus, as pessoas estão me devendo, elas estão ali me devendo, eu estou sofrendo aqui. Ele não toma uma atitude e fica se envenenando. Aí o fígado que aguente, né, Carla? Oi? O fígado que aguente, né? O fígado que aguente. E aí ele fica cheio de dores musculares, porque ele trava tudo nos ombros, nas costas. As costas é uma parede de nódulos, de raiva. Aí já vai pensando aí, Sandrinha, vai bolando aí uns florais para nós. O número 1 é aquele que já acorda dizendo assim, eu tenho que
fazer isso, 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 isso. Não tem agenda que aguente tudo que o número 1 tem que fazer. E quando chega de noite, putz, eu não fiz isso, 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 isso. Não tem quem aguente a cobrança do 1 em cima dele mesmo. Ele é um cobrador de si mesmo terrível. Ele não se admite um erro sequer, erro entre aspas. Porque não é erro. Se eu errei, eu não sabia fazer melhor que isso. Sempre é perfeito. Nosso podcast aqui sempre vai ser perfeito. Com qualquer erro que aconteça, é o que tinha para o momento, ele vai ser perfeito, sempre. Então, as pessoas, inclusive um convite aqui ao vivo, que tem interesse em fazer uma cura, porque isso aqui é cura. Aparecer é cura. Falar em público é cura. Quem tiver interesse, coloca ali nos comentários, a gente disponibiliza o WhatsApp para entrar, para conversar, para fazer esse movimento. Às vezes as pessoas acham que precisam trazer grandes coisas para não sei para quem que elas querem trazer grandes coisas. Se elas contarem um pouquinho da vida delas, como mãe, como filha, como vó, como cuidadora, como dona de casa. Gente, é material riquíssimo. Eu tenho mais dificuldade como mãe, como esposa, como dona de casa, do que vir aqui falar do meu trabalho. Então, é muito bonito isso. As pessoas conseguirem expor as dificuldades, entendeu? E, ao mesmo tempo que a pessoa está expondo as dificuldades, ela está entrando num lugar de vulnerabilidade onde ela vai se curando. Ela entra num lugar na mente onde ela vai se curando. E outras pessoas que vão assistir essa cura também vão sendo beneficiadas. Vão tomando carona. Por quê? Porque nós somos um em essência. O dia que a gente entender isso, com a profundidade que isso tem, a gente entende tudo isso que eu estou falando. Nós é que vamos curar uns aos outros. Porque a mente é uma só. Então, é muito importante que vocês se coloquem vulneráveis. Vocês vão ver as diferenças que vai fazer no dia a dia de vocês. Que mais que a gente pode falar do gente? Me ajuda, Drizinha. Nossa, você já disse tudo, Carla, já disse tudo, tudo que eu tenho aqui nesse cabeção aqui. A autocrítica, a impulsividade, a ira, enfim, essa coisa de não botar para fora, né? De estar lá dentro. Eu me vejo muito, até comentei com a Sandrinha um dia desses que eu, quando vou escovar os dentes à noite para dormir, ali vem um monte de coisa durante o dia, eu mesmo aquela conversa interna, né? E aquela briga interna, tipo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, blá, blá, blá. Quando eu vou ver, eu tô cansada, onde eu devia estar relaxada. Falei, gente, que loucura! Mas isso por quê? Hoje eu já consigo enxergar e entender que essa voz não é minha. Ela não é minha, ela só vem para me cobrar. Ou seja, essa cobrança, eu falo, ok, tudo certo, eu vou relaxar, eu vou dormir e amanhã eu faço o que eu não fiz hoje. Tem essa consciência, mas antes eu não tinha. Então, ficava essa briga interna dentro de mim, muitas das vezes. Aí eu já jogo para Sandrinha. Sandrinha, qual é o floral para aliviar essa compulsão? Não vou nem me dizer que eu sou número 1, porque eu não sou, ou eu estou, né? Essa autocrítica que a gente faz, o problema não é tem a autocrítica sobre nós mesmos e essa projeção que a gente
coloca no outro. Ou seja, a coisa fica até pior, porque você não só você se cobra, você cobra o outro também, e você julga o outro também. E esse julgamento, no final do dia, ele é muito cansativo. Tu tá com o corpo todo dolorido. Ou a raiva, né, da ira que vem, que ataca o fígado. Eu já tive dores de cabeça que eu não sabia porque hoje eu sei o porquê da dor de cabeça. E eu faço essa limpeza. Gente, é um passe de mágica e a dor some. É incrível. Mas a Sandrinha vai nos dizer um floral assim bom para isso. Vamos lá, dona Adri. É como você falou, nós estamos, né, nesses lugares aí, acho que várias vezes ao dia, em cada momento da vida, né? E acho que o melhor aí entre eles, o Beat e o Rock Water. Porque o Beat é aquele que ele é crítico, intolerante, ele não aceita falhas do outro, ele não aceita falhas dele, né? Então, ele vai trabalhar essa flexibilidade, essa questão da vulnerabilidade dele, né? Ter que aceitar o outro, né? Se colocar no lugar do outro, acho que é uma dificuldade muito grande quando você entra com essa crítica pesada, né? E o Rock Wader, ele trabalha essa também crítica, mas essa autocrítica forte, pesada, que aí eu acho que entra no que você falou, né? De tirar o sono. Por que que eu fiz dessa forma? Porque não foi daquele jeito, onde eu falhei, não... Entra também a culpa, que também o Paine vai trabalhar, né? Eu acho que fazer esse casamento perfeito aí entre esses três. E o Rock Wader, ele vai trabalhar essa questão da aceitação também, né, dessas falhas, dessa crítica intensa que tira o sono, tira a paz, né, enrijece esse corpo. Então, acho que esses três, assim, num primeiro momento, eu acho que seria um casamento perfeito aí para um trabalho, para esse número 1. Ah, legal. No caso da raiva, a gente poderia, então, recomendar o Holly também? O Holly. Tem uma outra coisa. O Vervaine também, ele entra nessa turminha aí dos número 1, né? Porque ele trabalha, acho que essa questão mais assim de você querer convencer, de você querer fazer acontecer a coisa daquele jeito que você quer fazer, e aí você não consegue, tem uma certa frustração também, né? Nisso tudo. E isso também traz uma culpa. Onde foi que eu falhei? Onde eu não fiz o certo? Onde eu não me impus, né? Da forma correta também. Então, acho que seria uma turminha bacana para trabalhar no primeiro momento. Tem alguma coisa para complementar eles aí, Carla? Então, ao meu ver, assim, desses três, eu acho que talvez o número 1 seja um dos que carrega mais culpa, porque ele se culpa o tempo inteiro. Assim como ele culpa o outro, ele culpa ele primeiro, né? Então, imaginem ele falar uma palavrinha que ele acredita que tem entrado meio atravessado no outro, ele já começa a punição, já pega o chicote, já, né? Isso é brabo de se lidar. Perde o sono, né? Perde o dia, às vezes, remoendo isso, né? E é uma coisa que martela frequentemente. E uma coisa que eu percebo no 1 também, na energia 1, é levar muito para o pessoal. Tudo que fala é para mim, isso é para mim. Agora, com certeza é para mim. Agora imagina um signo que é de água, né? Que ele já é profundo, que é o Escorpião. E ele ter essa energia misericórdia. Aí é chicote mesmo o dia inteiro. Aí Quem gosta de imagina, associar o signo, né? o corpo não aguenta. Não aguenta. Para quem não sabe, aqui não está familiarizado ainda aqui com o canal, a gente fala muito isso, que qualquer coisa que a gente faz, na mesma hora vem a culpa. Por que que eu falei assim com essa pessoa? Por que que eu não fiz diferente? Por que que eu briguei? Ou por que que eu não falei? Sempre a culpa é nossa, né? Então, a gente, quando sente essa culpa, no mesmo momento a gente ataca o nosso corpo. É automático. A gente ataca o nosso corpo, a gente ataca o nosso trabalho, a gente ataca o nosso relacionamento. Algo vai acontecer para que eu comece a sofrer. Eu preciso sofrer. Eu preciso ser punido.
porque eu me separei da fonte. Então, eu não mereço coisa boa, né? É essa a ideia dessa caminhada. E eu acredito que o número 1 tenha que trabalhar muito o Paine, viu? Sim. É uma culpa imensa. E eles se atacam direto. E a cabeça, ela pode ser muito atingida em função de ter dificuldade de lidar com o que é superior a ele. Então, a cabeça é um pouco de foco, assim, desses, principalmente do 8 e do 1. Não tanto do 9, mas do 8 e do 1 o 8 não sabe lidar com imposição, né? Que vem de cima, regras. E o número 1 tem uma dificuldade com regra interna, né? Ele não mostra. Ele até quer cumprir com tudo muito bonitinho, porque ele tem um medo tremendo de errar, mas isso incomoda. Aqui no chat, meninas, aqui a Isabel está dizendo que... aqui a moça que falasse do alecrim, ela disse que deixa ela ansiosa. Aí eu acho que aqui também entra muito a questão seguinte, Daisy. A falta de foco é eu não saber o que eu quero. Aí eu uso o alecrim, aí eu fico mais desesperada ainda, porque olha só, eu não sei realmente o que eu quero. E aí, óbvio que a ansiedade vem, né? A ansiedade é aquela coisa do futuro. E aí? E aí? Tá do desconhecido, né? Do desconhecido, né? Tá vindo essa força e eu não sei o que fazer com ela. E agora? Né? Eu jogo para onde? Atiro em que alvo? Então, é trabalho de autoconhecimento. Isso venha para a escola Armogan. Venha para a escola Armogan. Seja colega das meninas aí. Aí ela falou, a Isabel falou que fez uso de clêmates, ela é geminiana, elemento ar. Então, provavelmente também a Isabel deve ter uma energia forte naqueles números, tipos do Eneagrama, que são elementos que são mentais. Então, acompanhem os nossos próximos vídeos, vai ter um por mês, assim, grandão. Esses de quê? Já está fechando quase 2 horas, né, menina? Vai ser o terceiro, né? Esse dos mentais vai ser o terceiro podcast. Vai ser o terceiro. Daqui a 2 meses a gente vai aprofundar com os mentais. E aí, provavelmente tem alguma coisa que fica muito no ar, procurar trazer para baixo, procurar aterrar, como a Sandra disse, usar vervém, como é que é? Vetiver. Vetiver, que é um óleo essencial de aterramento. Gengibre é outro, cenoura, semente de cenoura é outro. Vários que, né, colocam a gente com o pé no chão, caminha na areia. Pisar na grama, é muito bom. Pisa na grama, né, Dri? A Verônica falou, sou casada com o número 1, kkkk. É complicado. É complicado e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque todos têm energias que estão com a baixa, com baixo consciência, ele é mais problemático, mas assim que ele sobe um pouco e que ele amolece, ele é a pessoa perfeita. Não, e hoje nós estamos falando das paixões, né? Tem as virtudes de todos eles, que a gente, em outro momento, também vai falar das virtudes, que todos nós temos, graças a Deus. Imagina. Claro. São todos podem ser maravilhosos, é só trabalhar para isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Elas falaram entre elas aqui mais algumas coisinhas, mas eu acho que é isso. Todos eles têm um lado um pouco mais difícil, desafiador, quando estão em consciência mais baixa, quando estão em situações de estresse, de confronto, eles vão mostrar mais as suas fixações e as suas paixões, né? E vão desviar um pouquinho do alvo o comportamento.
Mas quando estão em relaxamento, talvez em casa, ou num trabalho que goste muito, eles vão mostrar mais as suas virtudes. Então, tem os dois lados da medalha, os dois lados da medalha. Se eu chego a não falar um S, a minha mãe fica estressada. Os dois lados da medalha. Ai, ai, ai. Meninas, querem colaborar aí com mais alguma coisa? Ou a gente já vai indo para o fim? Eu acho que dá para ir finalizando. Aí só uma observação, Carla, que um outro floral para o tipo 1, como ele rumina muito esses pensamentos, White Chestnut, né, também, que são os dos pensamentos repetitivos ali, né, rumina, 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 e eu acho que ele faria um trabalho muito bacana para isso, né, a culpa, né, e eu vou ruminar essa culpa, então, entrando com o Pine, o White Chestnut, acho que seria também perfeita essa dupla para o número 1. Perfeito, Sandrinha. Nossa, eu usei tanto esse White Chestnut para esse enlouquecimento da mente. Vidrinho quase secando em casa. É uma rigidez mental muito grande, né? E causa muito sofrimento, porque tira sono, traz um estresse, você não foca, isso também é um dos problemas de foco, né? Porque você tem a cabeça com tantas coisas acumuladas, tantos pensamentos, tanta culpa, tanto processo de tem o quê, que acaba realmente tirando o foco de qualquer outra coisa que você precise ali concentrar no momento, né? Eu acho que até para essa pessoa que fez a pergunta sobre o foco, talvez o White Chestnut também seria uma solução legal para trabalhar. Exatamente, exatamente. E É isso. você, Drizinha, tem mais alguma coisa, mais uma pergunta daquelas? Pergunta não, mas vou pontuar uma questão muito legal. A Sandrinha, que foi aluna do curso de florais, gente, olha como ela está aplicadíssima. Isso se vocês entrarem lá na playlist da Carla, vocês vão ver vários links, né, que vão dar para poder, de todos os florais. Mas dentro do curso nosso, tanto o passado que está lá aplicado e como o novo, tem como bônus o curso de florais, né? E ele é maravilhoso. Então, eu acho que a galera Carmen poderia Monari, né? sim, baseado Maravilhoso, no livro da Carmen Monari. Nossa, é muito bom. Então, só diria para a galera aí que quer se aprofundar, para dar uma olhada na playlist, nos cursos que tem lá de bônus, que é excelente. É o meu jabá, é o meu jabá. Querida. Meninas, mais uma vez, meu muito obrigada para vocês duas. É sempre uma satisfação tê-las aqui. A gente cresce juntas, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Eu não me sinto aqui em posição de destaque, porque aqui eu aprendo demais com vocês. Eu curo demais com vocês também. A gente se coloca num lugarzinho bem profundo da nossa mente, no mesmo endereço que a gente marca ali para se encontrar na mente, aonde parece que tudo flui, né? Tudo se organiza. Então, a preocupação ela vai ficando em segundo plano e tudo vai sendo encaixadinho ali, exatamente aonde tem que encaixar. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença das duas aí, da Drizinha e da Sandra. Isso. Também agradeço por tudo e eu acho que é bem isso, a gente vai relaxando, porque não é fácil, viu? Para quem não tem o hábito de fazer isso, é um desafio muito grande, é uma cura, né? Eu me coloco aqui nesse lugar de cura, porque jamais, em momento algum, eu imaginaria estar, né, me expondo dessa forma. Então, é um aprendizado diário, é uma cura para todos esses medos, que aí os medos entram mímulos, né, gente? Que nós esquecemos de falar dele, porque também eu acho que ele acaba fazendo um trabalho maravilhoso para essas curas. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade e que venham outras ideias de, como a Carla colocou aí, né, que as pessoas tragam essas experiências, não fiquem achando que, nossa, isso é bobagem, não, sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo, que a gente acha às vezes que não é nada, e é tudo, às vezes é um portal na vida de uma pessoa, né,
Então, fica o convite, com medo, dor de barriga, desespero, mas venham, gente, porque é gostoso, eu acho que é um trabalho muito satisfatório. Trabalho não, é um encontro muito satisfatório esse. Então, fica o convite aí para quem estiver aí com esse friozinho na barriga. Passa. E aproveitando o gancho da Sandrinha, do convite, quero convidar a todos que daqui a um mês a gente vai falar agora das personalidades dos sentimentos, né? Dos sentimentais. O 2, o 3 e o 4. Então, prepare-se que a gente vai ter um bom trabalho aí, um bom bate-papo aí para falar desses 3. E aí, só para encerrar aqui, já que a Sandrinha falou sobre a cura, eu estava lembrando que o ego, que é essa nosso conjunto de crenças, né, desses hábitos antigos, ultrapassados, isso que não funciona mais para a nossa vida, esse ego, ele não quer se colocar vulnerável de jeito nenhum. Ele não permite que nós entremos em contato direto com essas nossas vulnerabilidades. E assim a gente permanece dando força para ele e a gente continua nessa roda de samsara, nascendo, adoecendo e morrendo. Então, quem quiser, né, sair desse buraco, entenda que a vulnerabilidade é muito importante, tá bom? Saiam da caverna. Saiam da caverna, saiam da caverna. É isso aí. Então, beijo para todos. Beijo, beijo, beijo. Tchim, tchim. Beijo, gente.